Voltamos com mais um bloco da entrevista com os membros do Acorda Neves. Elmo, as recentes reduções no preço das tarifas de ônibus e a retomada das obras de duplicação da LMG 806 são resultado das manifestações do povo nas ruas? Bom, eu acredito que não sejam só resultado das ruas, né? Porque a redução da passagem, para quem acompanha, o governo desde o ano passado já tinha feito a redução e a retirada de alguns impostos que iriam acarretar no reajuste de 2013. Não sei se ia ser já uma redução no preço da passagem agora ou abaixaria o reajuste no fim do ano. Seria das duas uma. Mas a manifestação fez o povo ter pelo menos noção que o reajuste que aconteceu deveria ter sido abaixo do que foi. E isso eu tenho certeza que contribuiu sim. A manifestação nas ruas foi um fator preponderante para a maioria das cidades terem reduzido os preços. Agora, a duplicação é uma coisa mais difícil de falar, porque já tem 5 anos e tanto de gente que já manifestou e que já tentou retomar, acho que a gente foi insistente. A responsabilidade não é só nossa, o grupo Acorda Neves tem uma parcela aí, mas eu acredito que é uma conquista do povo de Neves, não foi uma conquista exclusiva de manifestação, principalmente do Acorda Neves, não. Ok. Gabriel, vamos resgatar um pouquinho naquele tema da eleição, que você já tocou nele. Você acha que o grupo ali na internet teve algum papel de destaque no que tange a escolha do eleitorado com relação aos candidatos que se apresentaram? Eu acho que não. Na minha visão pessoal, eu acredito que não houve essa influência no resultado eleitoral. Eu acredito que nós até tentamos influenciar no resultado dos vereadores, quando a gente, pouco antes das eleições, até soltou alguns panfletos falando para não reeleger aqueles que tinham votado no próprio aumento. Mas como a maioria deles voltaram, né, a gente acha que isso não surtiu tanto efeito, não. Mas, naquele momento, né, naquele período, cujo tema eleitoral era, né, dominado não só pela cidade, mas no Brasil inteiro, eu creio que a gente teve uma participação, sim, no voto consciente da população. Aquela manifestação acho que foi importante, sim, mostrando que estava surgindo um movimento na cidade, interessado na política, interessado em participar de uma maneira indireta, de uma maneira, né, partidária. E eu acho que isso, sim, influenciou na posição de consciência do cidadão. Eu acredito que dessa forma. Agora, no resultado, eu acho que não. O resultado foi natural, né? A eleição correu naturalmente, mas eu acho que não. A gente não influenciou nos resultados, não. Ok. Patrícia, uma outra frente de trabalho do Acorda Neves é a fiscalização, né? Tanto do executivo quanto do legislativo. No que se refere ao trabalho dos vereadores, quais são as ações de fiscalização adotadas pelo Acorda Neves? A principal é a questão do acompanhamento mesmo das sessões da Câmara, né, que a gente faz. A gente se reveza, né, porque os horários não são bacanas, não são propícios para quem trabalha, mas aí é um revezamento entre os membros do grupo para acompanhar. Então a gente faz esse acompanhamento da sessão da Câmara e esse acompanhamento ele é revertido numa ata, né, num relatório, na verdade, que a gente emite e posteriormente ele se transforma num ranking, né, que a gente emite lá no nosso site bimestralmente. Ô Elmo, já que ela tocou nesse assunto, explica pra gente um pouquinho como que é o ranking de produtividade dos vereadores, quais são os principais pontos que vocês avaliam nesse ranking. Comenta pra gente, por favor. Bom, o ranking foi, desde o início do grupo, a gente tinha pensado numa forma de avaliar e de analisar o andamento das reuniões. Com o passar do tempo, a gente chegou a um acordo que a gente deveria ter um ranking, mas que deveria obedecer critérios para não ser mal interpretado. Para isso, a gente teve que formar uma comissão para analisar o que valia mais pontos, o que valia menos pontos, quem poderia fazer essa análise lá na reunião e na avaliação para formar o ranking. Aí a gente tem critérios como atraso, como ausência sem justificativa. A gente tem critérios como quem apresenta um projeto de lei
com significância, porque o que a gente mais tem lá são as indicações. Indicações não são projetos. Então a gente conseguiu criar um ranking com critérios bem específicos e que no final vai apontar o vereador mais participativo e o vereador menos participativo. O vereador que propôs coisas importantes, que a gente dentro desse ranking entende como importante, e o vereador que só esteve ali para, sei lá, participar, só ganhando o salário dele, saiu tranquilo, sem mudar nada, né? Que é o papel dele, mudar e melhorar. Onde que as pessoas podem consultar o ranking? O ranking fica disponível toda vez que ele é atualizado no site acordaneves.com e ele também é divulgado no Facebook, no grupo. Assim que ele é atualizado, a Patrícia, que é a nossa principal pessoa responsável para fazer esse serviço, que fica quase por conta dela, né? Esse trabalho árduo que é de atualizar, analisar, formar o gráfico no final e divulgar. Ele vai para acordaneves.com, depois a gente divulga no Facebook, sempre deixando claro os critérios, para não ter dúvida, para não achar que a gente está pegando mais no pé de um, está beneficiando o outro, para não ter dúvidas. Ok. Gabriel, a Câmara é alvo constante de críticas da população, né? Especialmente em casos julgados como absurdos, de repente, como o aumento dos próprios salários, né? Votações de contas do ex-prefeito, enfim. Como vocês estão acompanhando de perto, qual que é o sentimento que o Acorda Neves tem em relação ao desempenho do Legislativo Municipal? Olha, a gente considera que eles têm ainda deixado muito a desejar, né? Primeiramente, porque no início nós fizemos até algumas reivindicações no sentido de atualização da página da Câmara, para que eles disponibilizassem as leis, os projetos que são apresentados, né, constantemente de atualização. O próprio site deixa muito a desejar no que tange a legislação constante das que estão em vigor, né? A gente não consegue acessar as leis municipais que estão vigorando hoje na cidade. Então, um site deficiente, um site que não é transparente. Essa é uma primeira crítica. E a gente ainda entende que a atuação dos vereadores deixa muito a desejar. São poucos projetos que são apresentados. No nosso ranking, a gente tem a avaliação dos projetos relevantes. E poucos foram os projetos relevantes para o município. A maioria dos projetos continuam consistindo em nomes de rua, menção honrosa. Coisas que a população está careca de saber que não vai fazer diferença na vida de ninguém. Só naquele que é homenageado, só naquele que tem o nome da rua modificado. Mas o que a gente quer é mais atuação, mais cobrança em relação ao executivo. Existiu uma grande frustração, né, recente, né, na votação que eles fizeram, aprovando novamente as contas do ex-prefeito Wallace. Aprovaram agora as contas de 2006, 2011. Isso gerou, não só no Acorda Neves, mas em toda a população, um grande descontentamento, e como já havia sido feito no ano passado. Então é uma Câmara que precisa sim acordar. Então daqui a pouco eles vão ter que criar lá dentro o Acorda Câmara, porque a Câmara de Neves parece que continua dormindo. Mesmo depois daquela manifestação, a Câmara foi depredada. Chegaram e tacaram pedras lá, simbolizando o quê? Naquele momento a Câmara de Neves está sendo reprovada pela população. Nós não aprovamos aquela atitude de vândalos, mas a gente entende que eles precisam entender que aquela situação mostrou que a população não aguenta mais. A atuação deles deixa muito a desejar. São raras exceções. São vários vereadores ali que ou estão procurando o próprio interesse, né, ou simplesmente estão lá para receber o salário de 10.744. Estão esquecendo daquele principal objetivo, que é o quê? Fiscalização do executivo, participação ativa, apresentação de projetos. Então acho que deixa muito a desejar ainda. Espero que possa melhorar. Acho que com o ranking, alguns estão tentando melhorar. Alguns projetos interessantes foram apresentados. Eu acho que essa participação da população dentro da Câmara tem possibilitado sim alguns avanços, mas são avanços lentos. Mas eu acredito que tem sim um avanço lento dentro daquela Câmara ali. Ok. Patrícia, em relação ao executivo, né, a prefeita Daniela, como que vocês acompanham o trabalho dela? A gente tenta,
na medida do possível, né, porque até essa questão da transparência também está difícil em relação ao executivo, o próprio site da prefeitura também não oferece para a gente essa forma de acompanhar. Mas aí a gente tem tentado articular através de reuniões, né? O Acorda Neves já teve esse ano com ela no início do ano, em janeiro, e tivemos agora, essa semana ainda, uma reunião com ela. E aí, nessas reuniões, a gente tem levado a demanda, que é apresentada para a gente lá no Acorda Neves, e tem buscado com ela também articular uma ideia do retorno, né? Inclusive, essa última a gente protocolou, e agora a gente está aguardando o retorno, inclusive com prazos, para o atendimento daquelas demandas. Então a gente tem tentado acompanhar nessa linha aí, com essa proximidade, sem ter uma relação de ligação a favor ou contra, mas uma proximidade para a gente buscar realmente aquilo que é importante para a população no geral. Ok. Terminamos aqui o terceiro bloco da entrevista com os membros do Acorda Neves.